Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial pra mim. É a saga de... Saga não, uma série de vídeos que vai começar aqui no canal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. É feito com muito amor, com muito carinho. Eu fiz, na verdade, pra deixar de lembrança. Pra mim, pra mim, né? Se algum dia quiser rever novamente. E aí eu tô fazendo esse vídeo por conta disso. E porque eu também quero compartilhar com vocês a minha experiência sobre minha gravidez. Pra quem não sabe, eu tive um bebê, tem 2 meses. Comecei a querer fazer esse vídeo já na gravidez. Pensava antes de engravidar, mas por série de problemas e fatores que aconteceram na minha gravidez, eu achei que o momento da minha gravidez não seria o momento ideal para mim refazer, para me fazer esse vídeo, né, contando pra vocês. Eu não estaria bem e também talvez não passaria o que eu quero passar pra vocês, que é a informação, falar que todas as gravidez não é igual, que nem todo mundo vai ter os mesmos problemas, os mesmos sintomas, e também nem todo mundo vai falar a realidade da gravidez, né, da gestação. Então eu vou contar pra vocês a minha realidade, o que aconteceu comigo. Não se assustem, não fiquem com medo, porque eu tive bastante durante todo o período, mas ocorreu tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus, comigo, com meu bebê. E é isso, em março eu descobri minha gravidez, depois de 21 dias de atraso, mais ou menos, da minha menstruação. E aí, porque eu demorei tanto pra fazer um teste ou algo do tipo, porque minha menstruação já era atrasada, sempre foi atrasada, irregular, então pra mim não era novidade. Mas eu resolvi fazer porque uma amiga minha foi e pediu pra fazer, e por conta que nesse tempo, por acaso, eu tava mexendo na minha barriga, fazendo alguma coisa na minha barriga, e vi um carocinho e eu achava que poderia ser um nódulo ou alguma coisa do tipo. Não passou pela minha cabeça que poderia ser um bebê. Um carocinho só de um lado só, do lado direito. E aí eu vi, só que tipo assim, dava um movimentozinho, consegui movimentar ele de lugar, mas eu fiquei com medo, não sabia se era um nódulo. Quando eu fiz o teste, deu positivo. Então a gente já descobriu logo que era minha gravidez, né? Tava bem no iniciozinho. Já quero orientar e avisar pra vocês, desde o início, pra quem não sabe, minha gravidez foi de alto risco. Eu tive diabetes gestacional, tive dilatação no colo do útero, meu colo do útero era baixo. Descobri pedra na vesícula durante a gravidez por conta de crises que eu tive, enfim, vou contar tudo isso pra vocês agora. Quando começou tudo, eu tive 3 sangramentos no início da gravidez, esporadicamente, assim. Eram sangramentos pequenos, mas eram sangramentos, e aí quando fui na médica, ela pediu pra ver se ia voltar novamente esse sangramento. Se voltasse na próxima consulta, eu falava pra ela que aí ela ia investigar mais. Só que aí eu mudei de médica por conta que essa clínica que eu atendia, as consultas estavam bem alto o valor e os exames também, então eu não ia conseguir manter, já que eu estava sem plano de saúde. Mudei, fiquei até 4 meses sem fazer meu pré-natal, sem ter nenhum acompanhamento. Eu só tive acompanhamento quando eu me mudei de São Paulo para Americana, e eu tive um acompanhamento. Nesse tempo, nesse período, eu falei pra minha médica olhou, mas não encontrou nenhum sangramento. Quando aconteceu, eu tinha ido pra emergência do hospital, lá as médicas também não tinham encontrado. Poderia só ser a reação do meu corpo, né, por conta da gravidez, como também poderia ser, tipo, um resto de menstruação que tava ali, ou algo do tipo. Mas não era nada grave, até então, né? Pronto, essa foi o primeiro susto que eu levei na minha gravidez, no período de 12 semanas que eu tava grávida. Com 4 meses, eu tive uma crise de falta de ar, dor na coluna, falta de ar, tipo assim, de uns 15 minutos eu ficar sem conseguir ter ar pra respirar à força. E senti uma pressão na minha barriga forte, como se quisesse expulsar o bebê. Conversei com os médicos, o médico disse que poderia ser
estresse, poderia ser ansiedade por conta das coisas que eu tava passando no período, né, fora a gestação. Só que essas dores continuaram ao longo de toda a minha gravidez, tá? Toda a minha gravidez eu continuei tendo essas dores. Só que depois de empurrar o bebê, eu sentia agora minha barriga ficava doendo, bem dura ela ficava. E vomitava demais da conta, assim, junto, né? Mas vou logo orientando pra vocês que não foi por conta da gravidez. Ao longo com 4 meses também, eu descobri que estava com pedra na vesícula. E eram crises que eu estava tendo ao longo da gravidez da vesícula. A gente não, os médicos não tinham como dizer se era do bebê ou se era da vesícula, por conta que não dava para fazer mais exames, mais testes em mim por conta da gravidez. Então, a gente só teve a conclusão após a minha gravidez, né? Que eu continuei tendo esses sintomas. Então, eu tinha que operar e tudo mais. Mas voltando à gravidez. Eu fiquei muito enjoada até meus 6 meses de gestação. Depois eu posso fazer um outro vídeo explicando pra vocês todos os sintomas e tudo mais, se vocês quiserem. Como foi cada período, né? Cada trimestre. Com os 4 meses também, eu cheguei em Americana, a médica pediu uma morfológica pra mim fazer, porque ela via escutava o coração do bebê, só que pelo meu biotipo, pelo meu corpo, ela estava achando que meu bebê não estava desenvolvendo, né? Ela achava que minha barriga ia crescer e ia ficar muito maior, pelo meu biotipo, só que não foi o que aconteceu. Maria era uma bebê bem pequenininha, desde o começo, então quando ela pediu esse primeiro exame de emergência, a gente foi, fez tudo. E aí eu já tava com 20 semanas quando eu fiz esse primeiro exame de emergência, né, da Maria. A gente fez, descobriu a pedra na vesícula e o médico também descobriu que eu tava com o colo do útero baixo e com dilatação. Então já foi o primeiro alerta aí que minha gravidez ia ser uma gravidez de risco. Por que é uma gravidez de risco, gente? Porque o colo do útero baixo, quanto mais baixo ele fica, mas ele pode tender a romper, né? Então isso poderia vir um bebê prematuro. Com a dilatação, poderia perder líquido amniótico, que é o que faz o bebê sobreviver, junto com o cordão umbilical, né? São funções bem importantes do bebê. Então, eu não podia mais fazer uma sutura, que eles fazem uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, porque eu já estava com 20 semanas, já estava avançado para poder fazer esse tipo de cirurgia. Que eles dão tipo um nó no colo do útero para me manter minha gravidez toda tranquila. Aí tive que fazer repouso absoluto durante todo o período da minha gravidez, até 8 meses e pouquinho, assim, eu tive que me manter em repouso absoluto. Eu não pude fazer atividade física, porque quanto mais o bebê crescia e pegava peso, mas eu corria o risco de ter um parto prematuro. Eu tomei medicamento, minha médica passou um medicamento, ela tinha estipulado 2 tipos de medicamento para me tomar. O que eles chamam a vacina do pulmãozinho, que seria, essa vacina seria para o pulmão do bebê, caso ele venha ser prematuro, amadurecer o pulmão, já que o pulmão é o último órgão a se formar numa criança, então precisaria dessa vacina para poder fazer o máximo que ele manter-se vivo, né? Ou um outro medicamento que ela me deu para amadurecer meu útero. A gente optou por esse de amadurecimento do meu útero porque o outro envolveria corticoides e outras misturas. E também ela disse que até aquele primeiro momento poderia que esse tivesse resolvido. E foi o que aconteceu. Logo no começo do meu pré-natal, minha diabetes deu alta, só que até então, pelo que ela tinha falado, era como se minha diabetes tivesse sido pré-diabética, não diabética. Só que na gestação não existe isso. Ela acabou não me explicando muito bem por conta do meu histórico, do que eu tinha passado pra ela. Era a minha primeira gravidez, eu tava sozinha lá em Americana, né, com eu e meu marido, só nessa cidade. Tinha minha família, mas só assim, de apoio maior. Passando isso, eu tive que vir de Americana para Pernambuco e no meio do caminho eu comecei a ter contrações ritmadas
uma atrás da outra, que poderia iniciar um trabalho de parto. Então eu tive que parar no hospital em Minas Gerais. E lá eles me consultaram e eu estava com 1 centímetro de dilatação. Aqui fiquei repousando e logo em seguida já procurei um profissional de saúde. Foi quando eu cheguei aqui de verdade que o médico me orientou: olha, sua gravidez é de alto risco, tudo mais, você sabia disso? Eu falei: não sabia. Ela: sua gravidez é de alto risco porque você tem diabetes gestacional. Eu falei: não, mas minha diabetes só tinha dado alto uma vez. Aí a minha médica aqui foi e me explicou, uma vez que essa diabetes dá alto na gestação, já é considerado uma diabetes gestacional. Por que surge, como surge, ficou a dúvida, porque minha mãe achava que era porque eu comia besteira ou alguma coisa do tipo. Na verdade, o que todo mundo pensa, mas aí minha médica foi e explicou. Então, vou explicar isso daqui pra vocês também. Diabetes ocorre quando, na gravidez, o nosso corpo precisa fazer com que a glicose passe pro bebê. O bebê precisa ter glicose, né? Glicemia. Só que às vezes o nosso corpo acaba produzindo além da conta. Isso é o que causa diabetes. O perigo é que essa diabetes passasse para a criança, porque passando para ela pode ter ganho de peso muito maior ao longo da gravidez. O bebê pode ter problema respiratório, de obesidade, pode vir a falecer, pode vir com algum problema cardíaco. Quando eu cheguei aqui, a médica já me explicou que existe no sistema um jeito que é muito simples, muito fácil, você pode fazer 3 vezes ao dia em casa, comprar um aparelhinho de glicemia, né? E aí você vai medindo ao longo do seu dia, 6 vezes ao dia. Uma antes da primeira refeição e uma depois, que seria o café da manhã, uma antes do almoço e uma depois do almoço, uma antes da janta e depois da janta. 3 vezes na semana. Isso vai fazer com que a doutora tenha um acompanhamento mais de perto de como está ficando sua diabetes. Lá eu não fazia isso, porque lá eles não tinham ainda esse sistema, já que eles tinham, e aí facilitou bastante, porque caso minha glicemia, minha glicose, enfim, subisse demais, aí eles tinham que me internar, eles sabiam o que fazer e tudo mais. Então eu tinha esse tipo de monitoramento, que eles chamam de perfil glicêmico, alguma coisa assim. Bom, minha dilatação continua em 1 centímetro, graças a Deus não aumentou, só veio aumentar no dia do meu parto mesmo. Fora toda essa parte ruim da gestação, o final dela pra mim foi muito importante, um meiozinho pro final, porque foi algo que foi mais tranquilo, me tranquilizou mais, eu não sentia mais tantas dores nas costas, tanto inchaço, não sentia muitas dores nas pernas. Já foram esses sintomas que muitas grávidas têm no final, eu já não tive mais, graças a Deus. Eu só ficava muito cansada, estava cansada muito assim, muito indisposta, eu dormia muito, me dava muito sono, eu comia demais. Mas também era por conta da diabetes, né? Como eu falei pra vocês. Poderia ter ganho de peso ou perda de peso. Aí uma coisa que eu também não falei pra vocês. Pelo fato, no começo do vídeo, né? Pelo fato de eu ter passado muito mal no começo da gravidez, eu cheguei a vomitar mais de 10 vezes por dia. Eu enjoava de absolutamente tudo que vocês pudessem imaginar. Tudo. Eu passei muito mal no começo da minha gravidez. Então eu emagreci 7 quilos em 3 meses. E tipo, numa gravidez também é assustador. Pra mim começar a recuperar esses quilos, eu só vim começar a ganhar peso por volta de 5 meses e meio por aí. E aí foi quando eu tive um aumento de peso muito rápido. Porque tudo aquilo que eu tava me alimentando, comendo antes, eu tava comendo agora e tava comendo assim em quantidades muito grandes, porque é uma fome muito absurda que dá em você. Minha gravidez, eu esperaria que fosse mais calma, mais tranquila, que eu fosse aproveitar mais, que eu fosse curtir mais no momento grávida. Não foi. Infelizmente, quem tem a sorte ou está passando por uma gravidez que é mais tranquila, que é mais calma, aproveite, porque é muito importante
marca muito a gente. E eu não tenho uma lembrança boa da minha gravidez, né? No meu período gestacional do desenvolvimento de Maria Bom. Eu sempre tava esperando algo ruim ou alguma coisa acontecer, porque cada vez que a gente ia em uma ultrassom, cada vez que a gente ia numa médica, vinha alguma coisa nova, algum baque novo, algum susto pra gente. É isso, mas vocês não se assustem com a gravidez de vocês, mas essa é a ideia que eu quero. A ideia que eu quero passar pra vocês é que vocês se cuidem do bebê de vocês, cuidem da gravidez de vocês. É muito importante. Qualquer coisa que vocês sintam de diferente, é importante falar pro médico. É importante dizer, não fica calada com medo de achar que ele vai querer fazer alguma coisa ou brigar com você. Eu prefiro as broncas do que a doença, né? Ou qualquer outra coisa. E meu milagre, eu já falei isso daqui em um post que eu fiz lá no Instagram. É um milagre porque tinha de tudo pra dar errado e a minha gravidez não evoluir, não dar certo, não ir adiante. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês aqui do lado, enfim, pra vocês verem a ultrassom, tudo. E é isso. A Maria tá bem, tá saudável. É uma criança feliz, um bebê muito lindo, muito amado. A Maria é um presente. Não sei se terei coragem ou mais pra frente de querer ter uma outra gestação, mas eu acho, hoje vendo, eu vejo como se, caso no futuro eu tivesse outra gravidez, eu já teria uma experiência, né, de como leva uma gestação, os cuidados que a gente tem que ter, e talvez eu levaria com mais tranquilidade, eu ficaria mais tranquila. Porque cada fatinho, cada coisa que acontecia nessa gravidez, né, da Maria, pra mim já era um baque, já era um susto, já era muito... eu não sabia lidar. Eu acho que numa outra gravidez eu lidaria com as coisas melhor, mais tranquila, mais calma. É isso. Passei por tudo isso, eu tô bem. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.